Boa noite. Ele preside a maior empresa de telefonia no país e agora prepara uma investida no mercado de TV por assinatura. Um negócio que está colocando frente a frente os gigantes da telefonia e da TV paga no Brasil. A Telefônica, concessionária de telefonia fixa em São Paulo, quer colocar no ar até junho o canal de TV por assinatura via satélite que foi autorizada a operar no país. O encarregado desta tarefa é o engenheiro Antônio Carlos Valente, presidente do Grupo Telefônica no Brasil e que está no centro do Roda Viva esta noite. Antônio Carlos Valente tem longa experiência na área de telecomunicações. Engenheiro eletricista, pós-graduado em administração, trabalhou no sistema Telebrás, no Ministério das Comunicações e depois na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, onde foi conselheiro e vice-presidente. Está no Grupo Telefônica desde 2004 e comanda agora, no Brasil, a investida do grupo no mercado de vídeo, voz e internet. Telefone pela internet, vídeo no celular, internet na televisão. No mundo todo, o setor eletrônico de informática não tem feito outra coisa senão procurar aparelhos e sistemas que interliguem o mundo digital e convençam os consumidores a comprar os serviços que a cada momento são criados. A inovação tecnológica já obtida abriu as portas para um novo e milionário mundo de negócios. Emissoras de televisão, redes de TV a cabo, provedores de internet e empresas de telefonia correm para se adaptar aos novos tempos e ganhar mercado. Tecnologia não falta. A convergência digital só não avança mais rápido porque a legislação brasileira está desatualizada. Enquanto não se define uma nova regulamentação, o que se busca, ao menos, é convergir os negócios. No Brasil, 4 grandes empresas de telecomunicações já oferecem pacotes de serviços reunindo telefonia, internet e televisão por assinatura. A mexicana Telmex é dona da Embratel, telefonia fixa, da Claro Celular e da Virtua, internet de banda larga. Está no negócio de televisão como parceira da NET, a TV a cabo da Rede Globo. A Telemar é dona da Oi, fixo e celular, da Rádio FM Oi e da Velox, serviço de internet de banda larga. Entrou na TV a cabo com a Oi TV, em Minas Gerais, e fez parceria com a internacional Sky, TV por assinatura via satélite. A Brasil Telecom faz telefonia fixa e móvel. É dona do provedor gratuito IBEST, do portal IG e da internet banda larga BR Turbo. E também é parceira da Sky Telemar, na TV paga via satélite. A Telefônica tem a telefonia fixa de São Paulo, 50% da Vivo Celular, o serviço de call center Atento, o provedor de internet Terra e a banda larga Speed. Na área de TV, fez parceria com a TVA do Grupo Abril e agora parte para a sua própria TV de assinatura via satélite. A investida da Telefônica para baratear e popularizar o acesso à TV paga já causa reação entre os concorrentes. A ABAT, a Associação dos Operadores de TV por Assinatura, estuda meios legais de barrar a entrada da Telefônica no setor. Além dos 15 bilhões de reais para investir em seus novos negócios, até 2010, a Telefônica também conta com a experiência de Antônio Carlos Valente na área de TV paga. Em 2006, quando presidia a Telefônica peruana, ele lançou um serviço de TV por assinatura via satélite no Peru, que alcançou 30 mil assinantes em menos de 3 meses. No Brasil, o potencial do mercado promete mais. O país chegou a cerca de 100 milhões de celulares e 40 milhões de linhas fixas, alcançando quase todas as camadas sociais. Mas no segmento de TV paga tem apenas 4 milhões de assinantes, número que pode crescer muito com a oferta de assinaturas mais baratas. Para explorar esse filão, a licença obtida pela Telefônica colocou uma contrapartida. A empresa terá de transmitir os canais institucionais da TV Câmara, TV Senado e TV Justiça, além de criar um novo canal educativo para o Ministério da Educação. A Telefônica também deverá distribuir 2.000 kits de recepção de TV via satélite para escolas públicas. Para entrevistar o presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, nós convidamos Wilson Moerdaui, diretor da revista Telecom e do jornal Informática Hoje. Etevaldo Siqueira, colunista do jornal Estado de São Paulo e da Rádio CBN. Thaís Costa, editora de Tecnologia de Informação e Telecomunicações do jornal Gazeta Mercantil. Eliane Sobral, repórter de empresas do jornal Valor Econômico. Maria Inês Dolce, colunista da Folha de São Paulo e coordenadora institucional da Proteste, entidade que atua na área de defesa do consumidor. Nelson Blecher, diretor de redação da revista Época Negócios. Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, e Rubens Glasberg, diretor e editor das revistas Teletime, Telaviva e TI Insight. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando os principais momentos do programa com seus desenhos. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV aberta para todo o Brasil. E para participar, você pode fazer sua pergunta pelo telefone 11 3677 1310, 3677
1311 no fax. E os operadores da Atento vão receber você. Pela internet, você pode acessar o próprio site do programa, o endereço é www.tvcultura.com.br/RodaViva. E aí você manda o seu e-mail, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite. Queria começar pelo seguinte: por que é que uma empresa de telefonia precisa ter TV por assinatura? Bom, o que hoje ocorre no mundo é exatamente uma integração de serviços dentro do processo de convergência, né? Convergência de redes e convergência de serviços. Essa tendência representa um desejo dos consumidores de terem um relacionamento mais simples, um relacionamento mais fácil com o seu prestador de serviços de telecomunicações. Todas as empresas no mundo estão desenvolvendo as soluções que são chamadas dentro do nosso mercado de Triple Play, que integra as soluções de voz, de vídeo e de acesso à banda larga, acesso às redes de dados. E já se fala também na possibilidade de integrar os serviços móveis, o que se constituiria um serviço de quádruplo play, ou seja, 4 serviços em cima do mesmo prestador de serviço. O que nós estamos tentando aqui na Telefônica no Brasil é exatamente oferecer aos nossos clientes, aos nossos usuários, aquilo que eles desejam, a integração desse serviço, passando no primeiro momento por voz, dados e vídeo, e quem sabe no futuro integrando também serviços móveis. O negócio de telefonia vai ser cada vez menos relevante numa operadora de telecomunicações. A tendência é que banda larga assuma uma importância muito maior. No entanto, a Telefônica hoje cobre talvez um pouco menos de 200 dos municípios do estado de São Paulo, dos 645 municípios. Certamente são cobertos os municípios mais ricos. Quando é que a Telefônica vai ampliar essa prestação de serviços para os municípios menos rentáveis? Bom, a importância da telefonia fixa, eu acho que é reconhecida em todo o mundo, porém, ao longo do tempo, novas soluções tecnológicas têm surgido e, entre elas, a mais conhecida é a telefonia móvel, que passa a ser uma alternativa para os serviços de voz. Agora, mais recentemente, surge, então, a banda larga e essa banda larga oferece também serviços de voz, especialmente entre computadores e computadores. Algumas soluções são bastante conhecidas no mundo, como Skype, como MSN, o que faz com que as redes de banda larga cada vez se tornem mais fundamentais, não somente para esse tipo de serviço, como também para os serviços de acesso à grande rede, à internet. O que a Telefônica tem feito, como toda a infraestrutura que está se desenvolvendo, é ir avançando gradativamente das localidades com maior número de habitantes para aquelas localidades com menor número de habitantes. Nós, como você já falou, Wilson, nós estamos já chegando a cerca de 200 municípios no estado de São Paulo, que tem uma população de mais de 90% do estado, e gradativamente nós vamos avançando até chegar a todos os 622 municípios do estado de São Paulo. Isso tem só um pouquinho, isso tem um cronograma, presidente? Quer dizer, porque isso é parte do compromisso das telefônicas, é atender, até o senhor que esteve na Anatel certamente sabe melhor do que eu isso, atender a esses pequenos municípios, pequenas comunidades espalhadas pelo Brasil, muitas das quais ainda não têm isso, justamente porque são antieconômicas. Há um cronograma, há um projeto de dizer, bom, ok, em 2 anos ou 3 anos, X tempo, isso vai acontecer? Olha, Paulo, em primeiro lugar eu queria fazer esclarecer que, ainda que as pessoas nessas localidades não tenham acesso à banda larga, podem ter acesso à internet pelas redes de escadas, e isso se faz em todos os municípios do estado de São Paulo. Com relação aos demais municípios que ainda hoje não têm a solução de banda larga, a nossa perspectiva é de que nós tenhamos possibilidade de chegar a esses municípios nos próximos 3 anos, e para isso o Grupo Telefônica anunciou um volume de investimentos muito significativo, da ordem de 15 bilhões de reais, coincidente com o período de governo do presidente Lula, e uma parte muito importante desses 15 bilhões de reais se destinam exatamente à ampliação da banda larga, em termos de chegar cada vez mais longe com a cobertura desse serviço. Valente, hoje tem um grupo que já consegue oferecer esses 3 serviços de telefonia, internet e TV, que é esse grupo onde entra a Claro, Embratel, Globo e tudo mais.
como, digamos, tem um mercado a ser conquistado, a demora em definir as regras para os demais grupos significa uma perda mensal também aí, à medida em que o outro fica sozinho para conquistar o mercado. Vocês chegaram a estimar o que é esse custo da demora em se definir as regras aí para que todas entrem no jogo? Olha, Nassif, nós não fizemos nenhuma avaliação com relação ao fato de que se a Telefônica tivesse entrado antes nesse mercado, teria tido uma receita adicional ou não. O que eu posso dizer é que hoje nós temos a nossa licença de DTH, estamos trabalhando para que dentro das próximas semanas nós tenhamos possibilidade de ofertar o serviço a todos os consumidores, não só da área de concessão da Telefônica, como também em outras áreas onde a Telefônica não atua. E o que nós podemos dizer é que os consumidores certamente terão boas surpresas com as propostas da Telefônica. Mas pela linha fixa não tem perspectiva de começar a transitar a imagem? Temos soluções que são bastante conhecidas, que utilizam a técnica de vídeo sobre IP e que na Espanha tem o nome comercial de Imagênio. Isso é possível tecnicamente e nós estamos fazendo testes nesse momento no Brasil, exatamente para conhecer um pouco das peculiaridades da rede brasileira, que, como é de conhecimento de todos, não é igual às redes europeias. As redes europeias são normalmente muito mais curtas em termos de comprimento do que as redes brasileiras ou as redes americanas, que se caracterizam por uma extensão média muito maior do que as redes europeias. E, exatamente com base nesses testes, nós teremos uma possibilidade de avaliar tecnicamente quais são as limitações e quais são as características desse serviço que futuramente pode ser ofertado, obviamente, desde que exista o avanço da regulamentação permitindo que esses serviços sejam oferecidos à população. Valente, hoje nós sabemos que temos vários pacotes, né? Os pacotes combos que nós chamamos, né? Que é telefonia, TV a cabo, banda larga. Agora, qual que é a garantia que o consumidor vai ter de que não vai ter os problemas que hoje tem com a Telefônica, que reluta em atender assim, coisas básicas, como conta detalhada, ou então deixando de lado 2.900 municípios que não vão ter os planos de minutos? Marinês, eu acredito... Dela, pode ser? Só uma Claro, caroninha. O senhor falou agora há pouco em 15 bi de investimentos e a Telefônica lidera o ranking de reclamações do PROCON, que foi divulgado agora. Eu queria saber desse dinheiro, quanto é que vai para a melhoria do atendimento ao consumidor, aproveitando a carona da Marinês. Só para esclarecer, em primeiro lugar, Marinês, nós não temos 2.900 municípios na nossa área de concessão. A Telefônica tem um pouco mais de 600 municípios e todos esses municípios vão ter implantado até o mês de julho a tarifação por minuto, com também a possibilidade da conta detalhada. O que a Telefônica tem feito ao longo do tempo é seguir estritamente a regulamentação. E você, que é uma especialista no assunto, conhece bem. Nós tínhamos como um legado do sistema Telebrás a tarifação por pulsos. E essa tarifação por pulsos foi alterada por regulamentação, por decisão do órgão regulador, para uma tarifa por minuto. E essa tarifa por minuto começou a ser implementada aqui no estado de São Paulo no mês de março, gradativamente vai ser implementada em todos os municípios do estado, finalizando com o município de São Paulo, que por razões de complexidade técnica vai ser o último município a contar com a implementação da tarifação por minuto. Com relação à questão das reclamações que você de alguma maneira colocava, e também fazendo um gancho com a pergunta da Eliane, com relação às reclamações que nós tivemos no ano de 2006 no PROCON de São Paulo, da cidade de São Paulo, envolvendo cerca de 2.300 reclamações, eu gostaria, em primeiro lugar, de contextualizar essas reclamações. Bom, a Telefônica tem, na cidade de São Paulo, um pouco mais de 6 milhões de clientes e esses clientes têm uma relação permanente com a Telefônica, ou seja, todos os meses utilizam os serviços da Telefônica, todos os meses recebem uma fatura. Normalmente isso é uma coisa que as pessoas sempre, de alguma maneira, não gostam de receber uma fatura, mas o que eu quero dizer é que nós temos essa relação permanente com os nossos clientes. Então, se nós fizéssemos uma avaliação muito simplista, como nós temos uma relação com esses clientes de 12 meses, nós teríamos 6 milhões de clientes gerando possibilidades de reclamação durante esses 12 meses, o que é muito diferente de uma outra situação, onde nós temos uma pessoa que vai a uma loja de eletrodomésticos e reclama e teve um único contato naquele ano com aquela loja de eletrodoméstico, ou com um clube, ou com um parque, ou o que seja. Bom, ainda assim,
nós tivemos essas 2.300 reclamações, mas que dentro do contexto da quantidade de usuários que nós temos, é um número que estatisticamente é insignificante. Agora, mesmo sendo um número estatisticamente insignificante, a Telefônica entende que por trás de cada uma dessas reclamações existe um cliente que, por alguma razão, não ficou satisfeito com os nossos serviços. Tem muita reclamação? Como? Também na Espanha é assim? Tem muita reclamação da telefonia? O que acontece com as empresas de telefonia fixa, e era onde eu queria chegar, são empresas que têm uma quantidade muito grande de ativos na via pública. São empresas que sofrem furtos de cabos, acidentes que acontecem todos os dias, vandalismo. Então, a indústria da telefonia fixa, intrinsecamente, é uma indústria que tem um nível de exposição grande, por fatores que estão fora do seu controle. Então, ainda que nós tenhamos uma ideia de que cada uma das reclamações que nós recebemos sempre representa a insatisfação de um dos nossos clientes, ainda que isso seja estatisticamente insignificante, nós temos uma postura de atuar com cada uma dessas reclamações como se ela fosse a única, exatamente para que nós tenhamos a possibilidade de ter um número cada vez menor de reclamações. Possivelmente, em função das características da rede de telefonia fixa, não só da Telefônica no Brasil ou de outra empresa concessionária ou qualquer outra empresa concessionária no mundo, isso provavelmente nunca vai ser possível, porque são redes muito expostas e especialmente na América do Sul, onde o nível de roubo, de depredação é muito grande. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, estatisticamente, esses números são números muito pequenos, considerando a quantidade de usuários que nós temos. E, em segundo lugar, nós estamos fazendo grandes medidas, uma delas que foi anunciada publicamente recentemente, a contratação de 3.000 novas atendentes, para que o sistema de atendimento da Telefônica seja melhor, além de trabalhar fortemente em indicadores de qualidade, metas de qualidade, para que o serviço seja cada vez melhor. Porque a gente fica com a sensação de que no Brasil é a segunda categoria, né? Vocês terceirizam os serviços e terceirizam o atendimento, que não é uma prática comum internacionalmente. Quer dizer, o fato de vocês não prestarem diretamente os serviços, mas terceirizarem, principalmente terceirizarem o atendimento, o relacionamento com o cliente, não faz com que essas reclamações cresçam e assumam essas proporções que não são, embora estatisticamente você considere que não sejam relevantes, são relevantes, são altos para padrões internacionais. E vocês, pelo menos até onde eu sei, vocês não terceirizam serviços na mesma quantidade, na mesma proporção que vocês terceirizam no Brasil. Então, talvez não seja isso, essa não seja uma explicação para o volume de reclamações que vocês recebem. Por exemplo, é muito mais fácil a gente contratar um serviço da Telefônica do que a gente cancelar um serviço da Telefônica. Isso talvez, provavelmente não é a política da empresa, mas é o despreparo de quem atende. Qualquer um de nós que tentou cancelar algum serviço, não só da Telefônica, das operadoras de forma geral, mas nós estamos tratando aqui da Telefônica, tentou cancelar um serviço. Em muitos casos, inclusive no interior, há situações em que só se aceita cancelar um serviço por meio de uma carta protocolada e via cartório, quer dizer, uma notificação extrajudicial para se cancelar um serviço que, para contratar, você contrata por telefone. Bom, em primeiro lugar, eu volto a insistir no ponto, Wilson, que eu comentei anteriormente. Não é que eu ache que o número de reclamações apresentado a um órgão de defesa do consumidor seja insignificante. Os números mostram isso. E eu não quero entrar aqui em algum caso particular, mas basta que vocês observem a lista de empresas ou instituições que têm reclamações junto ao PROCON, e nós vamos observar uma série de casos de empresas que têm um único relacionamento anual, ou pouco mais disso, que tem número de reclamações muito próximas das reclamações da Telefônica. Os números da Telefônica estão absolutamente dentro de padrões internacionais. Os números observados pela Anatel de reclamações por 100 clientes estão absolutamente dentro dos padrões internacionais. Quanto à questão da terceirização, o nosso atendimento é feito pela Atento, ou fortemente feita pela Atento, que é uma empresa de reconhecida competência no mercado brasileiro, que teve o seu presidente, que aqui está conosco, aqui, o Aguinaldo, reconhecido como um dos executivos mais conceituados do Brasil no ano de 2006 por publicações independentes. Então, eu acho que não temos problemas em relação a isso. As empreiteiras, as contratadas que fazem o serviço de rede, são empresas também que têm um nível muito elevado de especialização e qualificação.
O que existe efetivamente é, como eu disse, todo um conjunto de situações que muitas vezes saem fora do controle da empresa, né? Quer dizer, nós falarmos de canibalização, de vandalismo, de roubo, isso infelizmente, por mais que isso nos doa, é uma realidade dos países da América do Sul. Há 2 semanas atrás, pelo menos uma dúzia de prédios no bairro de Moema emudeceu durante 48 horas e a explicação dada, isso também aconteceu em Perdizes, eu tenho notícias de outros bairros, e a explicação é que é a tentativa de roubo de fios subterrâneos. Quer dizer, essa coisa do vandalismo está chegando em São Paulo, está crescendo de forma exagerada em São Paulo. Olha, Nelson, vocês não têm proteção para esses ativos? Não, temos proteção, mas o que ocorre, isso está acontecendo praticamente em todos os países da América do Sul. Eu tive no Peru, vivi 2 anos lá, vivi exatamente o mesmo tipo de problema, companheiro da Argentina, companheiro do Chile. O problema é que o cobre teve uma valorização muito importante no mercado internacional nos últimos anos, como fruto de todas as compras que foram feitas pela China e que aumentou barbaramente o preço das commodities no mercado internacional, incluindo o cobre. Então, houve efetivamente nos últimos anos um aumento do número de metros roubados de cabo nos últimos anos, não só das empresas de telecomunicações, também das empresas de energia elétrica, que também utilizam intensamente o cobre. Mas nós temos... Desculpa, especificamente em São Paulo, capital, esses episódios têm proliferado de forma... Também, infelizmente, tem acontecido com frequência. Nossas redes são todas elas supervisionadas, nós temos todo um sistema de, vamos dizer assim, de proteção, mas infelizmente essas coisas acontecem. E se nós não formos falar de algo que a maioria das pessoas não tem percepção, basta que nós falemos dos telefones públicos. Qualquer pessoa que anda nas ruas das grandes cidades brasileiras pode observar o nível de depredação que existe em cima dos telefones públicos. Um telefone público no Brasil, em média, sai da planta depois de 4 meses. É óbvio que isso não é uma coisa conveniente. Policiamento dos poderes públicos? Temos toda a relação que corresponde ter com os órgãos do Estado, no caso a Polícia Civil, a Polícia Militar. Agora, nós temos milhões de metros de fios espalhados por todos os locais. Presidente, e, infelizmente, essas coisas presidente, eu queria só, para encerrar esse bloco aqui, ainda colocar a pergunta da advogada do IDEC, Daniela Tretel, exatamente sobre essa questão das reclamações, e a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Vamos ver a pergunta. A Telefônica ocupa o topo de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor desde que ocorreu a concessão, ficando mesmo à frente de outras empresas que também prestam serviços públicos e que atendem um número maior de consumidores, como as companhias de energia elétrica. Geralmente são reclamações que dizem respeito à qualidade do serviço prestado, com uma especial ênfase aos problemas com atendimento ao consumidor. Como que a Telefônica explica essa situação? E também eu gostaria de saber como que, se a Telefônica entende que as metas de qualidade constantes do contrato de concessão foram cumpridas. Bom, Daniela, obrigado pela pergunta. Acho que parte da resposta acho que já foi dada, né? E eu só queria fazer uma pequena correção. Até onde eu sei, não estava aqui no Brasil, posso estar correndo o risco de estar equivocado, mas no ano de 2005 nós não lideramos o ranking, né? Mas isso não importa, eu acho que está na liderança do ranking ou não, o fato concreto é que existem pessoas que de alguma maneira têm feito reclamações ao PROCON da cidade de São Paulo, e o que cabe à Telefônica é tomar as providências necessárias, conforme eu comentei anteriormente, para que essas reclamações cheguem a um nível muito pequeno. Nunca vão deixar de existir, por todas as razões que nós comentamos aqui, mas que sejam cada vez menos significativa no contexto geral. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, já tinha dito que nós vamos fazer. Posso só atualizar os dados antes de encerrar? Olha, como o senhor estava fora, no Peru, o balanço do Tribunal de Justiça de São Paulo mostra que foram impetrados 36.336 reclamações contra a Telefônica. Só nesse ano, de 2 de janeiro a 8 de março, foram 8.829 ações e outros 40 mil processos no Juizado Especial Civil, totalizando mais de 76 mil reclamações. Os números que eu falei, Marinês, se referiam ao PROCON da cidade de São Paulo com relação a reclamações não resolvidas.
Porque então, muitas e vezes as essas são reclamações... de processos judiciais, por isso que eu estava perguntando Eu me justamente referenciei se a ao TV Procon por de São Paulo, que assinatura nós parece... vamos ter os mesmos problemas, né, de ter que demandar judicialmente. Eu me referenciei ao Procon de São Paulo, que eu creio que foi o objeto da pergunta que foi feita, né? Mas eu não estou aqui contestando de forma nenhuma os números que você apresentou, até porque você estava aqui e eu não estava. Independentemente de qual seja a origem dos números, eu volto a insistir. Ainda que esses números sejam muito maiores daqueles que eu comentei, primeiro, você tem que ver se a empresa resolveu ou não a contestação que foi feita e apresentada pela empresa. Em segundo lugar, todos os esforços que estão sendo feitos, se esses números são estatisticamente significativos ou não. Ainda que sejam esses, os números não são dentro do contexto Aqui geral. são demandas judiciais, né? Em outro Fóruns do contexto, Procon, demanda em outro judicial. contexto e que não foram resolvidos ainda. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta num instante com o Roda Viva, que hoje tem na plateia Luiz Alcubierre, diretor de marketing e comunicação da Atento, Agnaldo Calbucci, presidente da Atento, Sérgio Mindlin, presidente da Fundação Telefônica, e Hélio Graciosa, presidente da Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Presidente, eu queria entender uma coisa que eu acho que tem muita gente em casa pensando isso. Diz, bom, ok, a Telefônica vai ter uma TV, significa que nós vamos ter a TV Globo, a TV Record, a TV Cultura, a TV Gazeta e a TV Telefônica, e uma outra programação, com outros artistas, é isso? Não, o que significa é que a Telefônica tem uma licença para ofertar o serviço de televisão por assinatura via satélite. E nessa licença, assim, na grade de programação desta nova empreitada que nós vamos começar, vão estar disponíveis diversos canais, entre os quais aqueles que você citou, mas não só esses, outros canais que são normalmente disponíveis, estão normalmente disponíveis. Mas a própria Telefônica não produzirá conteúdo? A Telefônica não tem como seu foco de atuação a produção de conteúdo, né? Como é que vocês vão suprir, gente, essa demanda? Porque vai ter uma brecha ali, né? Mesmo vocês exibindo todos os canais, vocês vão usar conteúdo da TVA, por exemplo, que não tem tradição em conteúdo para a TV. Como é que vocês vão suprir? Vocês vão se associar com produtoras independentes, vão comprar conteúdo, já pensaram inclusive em se associar com essas produtoras ou não? Bom, existe uma disponibilidade grande de conteúdos no mercado brasileiro. Alguns canais que são produzidos exclusivamente para televisões por assinatura, e nós estamos desenvolvendo as negociações adequadas para que a gente tenha a possibilidade de oferecer esses canais na nossa grade de programação. Então essa é a estratégia, oferecer aqueles conteúdos que já estão disponíveis no mercado e que são gerados por produtores internacionais e também conteúdos produzidos no mercado local e que também são de conhecimento da grande massa das pessoas. E a Telefônica Brasil pode repetir o modelo que tem a Telefônica na Espanha, por exemplo? Porque na Telefônica Espanha ela está associada, ela tem inclusive participação na Endemol. Eu acho que ainda tem, está querendo vender, mas ainda tem. Esse modelo também pode ser implantado no Brasil? A Endemol foi um investimento que o Grupo Telefônica fez há muitos anos, exatamente naquele período da bolha, né, que aconteceu nos anos 2000 e 2001. Hoje está havendo o desinvestimento, a desinversão, a venda, né, desses ativos e, como eu disse anteriormente, não é o foco de atuação prioritário da Telefônica a produção de conteúdo, e sim distribuir os conteúdos. Valente, quando se fala em televisão, existe uma palavra-chave, que é audiência. O nome do jogo televisão é audiência, especialmente TV aberta. E segundo os dados do Ibope, no Brasil, mesmo na TV por assinatura, no cabo, na televisão via satélite, que é a Sky, né? 70% da audiência pertence a uma emissora, a TV Globo. Ou seja, é fundamental ter esse canal para ter audiência, para quem distribui televisão. Como é que você pretende resolver isso? Você vê uma luz no fim do túnel para isso? Vou explicar por quê. Porque seu principal concorrente é a NET, que tem como sócios o principal concorrente internacional da Telefônica, que é o grupo Telmex, no Brasil controlador da Embratel e que tem a participação na NET, e
que é sócio da própria Globo. Ou seja, você vê uma luz no fim do túnel para ter a Globo e ter também, digamos, os canais Globosat, que são os canais de grande audiência, que tem conteúdo brasileiro? Olha, Rubens, nós estamos conversando com todos os produtores de conteúdo, né? E não poderíamos deixar de estar conversando também com o Sistema Globo. Não só com o Sistema Globo, também com as outras empresas que produzem conteúdo. No caso da televisão por assinatura via satélite, como você conhece bem, essa questão da indisponibilidade que ocorreu durante alguns anos no Brasil do sinal da televisão aberta, foi equacionado em termos técnicos pela colocação de uma pequena chave eletrônica que sintonizava esses canais diretamente do ar, através de uma operação muito simples no controle remoto, sem a qualidade, ou em algumas vezes sem a qualidade do sinal que chega via satélite. Mas essa solução, tecnicamente, ela é disponível e foi adotada por empresas que exploraram o sistema de televisão por assinatura via satélite por muitos anos, como você sabe muito bem. Ainda que isso seja tecnicamente possível, ainda que a qualidade seja aceitável, nós, como eu disse anteriormente, estamos negociando com todas as empresas, incluindo o Sistema Globo, exatamente com o objetivo de oferecer aos nossos futuros clientes a qualidade mais adequada, a programação mais ampla possível, incluindo a televisão aberta, que, como você mesmo disse, tem uma preferência muito grande no Brasil, exatamente por ser de tão boa qualidade. Valente, 2 pontos foram tocados aqui do primeiro bloco que eu acho que mereceria um pouquinho mais de foco seu. A sua experiência na Anatel, por exemplo, demonstra que você tem uma vivência bastante grande da questão regulatória. Que, mencionada pelo Marco 1, a legislação brasileira é uma coxa de retalhos desatualizada, anacrônica sobre vários aspectos, né? Isso dificulta todo o processo de integração e de convergência. Todas as contestações são feitas com base em algum aspecto da lei e, no caso de radiodifusão, por exemplo, no Brasil, nós temos uma lei de 45 anos atrás, de 1962. O outro problema que foi tocado aqui, que eu acho que é importante, é a questão da qualidade, porque um número absoluto pode não significar muita coisa. Por mais justa que seja uma reclamação, se você tem alguns milhões de assinantes e tiver alguns milhares de reclamações, isso significa 1/1000 do universo, né? No entanto, cada caso e a gravidade deles e o tempo de solução é que vão ser medidos. Os indicadores que você tem hoje da Telefônica, comparados com o da Telebrás, são melhores ou não? Olha, em primeiro lugar, com relação à questão da regulamentação, Etevaldo, para aqueles que não estão muito familiarizados com a questão do marco regulatório, do marco legal, a Lei Geral de Telecomunicações é de julho de 1997, ou seja, dentro de alguns meses estará completando 10 anos. É uma lei que eu diria que, apesar de muito moderna, apesar de muito atual, já necessita de alguma reavaliação em função do fenômeno da convergência que nós falávamos há pouco aqui. A lei do cabo, a chamada Lei do Cabo, foi uma das primeiras leis aprovadas no governo Fernando Henrique Cardoso, e é do dia 6 de janeiro de 1995. E é uma lei que foi aprovada e que contém nos seus diversos artigos, isso é muito facilmente identificado, a preocupação com o sistema Telebrás. Que era o monopólio. Que era o monopolista que existia naquele momento. E a lei tenta, de alguma maneira, proteger os novos entrantes no negócio de televisão a cabo, e os artigos dessa lei comprovam claramente esta preocupação. Só que o sistema Telebrás, como empresa estatal de telecomunicações, não existe mais. Então, nesse caso, fica muito evidente que é necessário reestudar a Lei do Cabo para que esta Lei do Cabo não só se torne mais atual, como se torne mais consistente com a Lei Geral de Telecomunicações, que foi aprovada 2 anos depois. E no DTH, que é o satélite, por exemplo, você tem uma outra lei que é diferente da Lei do Cabo. Tem lei nenhuma. O DTH ele está no marco da Lei Geral de Telecomunicações e cria essa... Tem critérios diferentes. Exatamente. No caso da radiodifusão, o Código Brasileiro de Telecomunicações é do ano de 1962. Então, no ano de 1962, independentemente de nós estarmos falando sobre infraestrutura, se a televisão era analógica, se a televisão era digital ou não,
Existiam preocupações naquela oportunidade que são substancialmente diferentes das preocupações que existem hoje na sociedade com relação a conteúdos que as nossas famílias podem ter algum tipo de acesso. Então, discussões como a questão do controle de exposição de conteúdos para jovens e crianças, a questão da pornografia, a questão da violência, são discussões que naquela época não existiam e são muito presentes hoje em todos os países do mundo. Não só isso, a própria evolução tecnológica que gerou outras alternativas, gerou outras possibilidades que sequer eram pensadas no ano de 1962. Nem a expressão comunicação via satélite existe naquela lei. Exatamente. Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que observar essas diferenças que existem nos marcos legais e nos marcos regulatórios e estudar o tema para verificar, depois de um debate profundo, quais são as alternativas, quais são os caminhos que mais convêm à sociedade brasileira, para que o Brasil tenha um marco legal e um marco regulatório que seja um marco legal e regulatório atual e que permita o desenvolvimento da sociedade. E a qualidade? Com relação à questão da qualidade... Não, ele não respondeu a parte da qualidade, comparar a situação atual com o sistema Telebrás. Com relação à questão da qualidade, e aí eu vou me permitir até, Marinês, voltar àqueles números que você tinha falado anteriormente. Eu tinha falado que não estava aqui no período, aí recorri aqui aos universitários, eles me trouxeram aqui algumas informações, e uma parte muito expressiva, e você pode confirmar para mim, por favor, dessas reclamações ou dessas demandas judiciais se referem a dois temas que estão um pouquinho fora do controle da Telefônica. Um é a questão da conta detalhada, né, a cobrança por pulso, que, como eu disse anteriormente, vem como herança do sistema Telebrás por problemas técnicos que existiam nas redes e que nós estamos agora fazendo a implementação da tarifação por minuto e nós acreditamos que todas essas reclamações venham a desaparecer. E a questão da assinatura básica, que depois a gente também pode discutir isso com mais detalhe um pouquinho adiante, mas que também é algo que está nos contratos de concessão. Algumas pessoas não concordam com isso, mas está, e é mais uma discussão sobre a existência da assinatura básica. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta... Vai vigorar por mais 20 anos. Agora, respondendo mais objetivamente a pergunta, Etevaldo, quando nós estávamos fazendo toda a regulamentação, nós tínhamos o Plano Geral de Metas de Universalização, que sai como uma decorrência da lei. A lei, claramente, a Lei Geral de Telecomunicações estabelece que deveria existir um plano geral de metas de universalização, mas a lei não estabelece que deveria existir um plano geral de metas de qualidade. E naquela oportunidade, a agência entendeu que deveria existir um plano geral de metas de qualidade. E nós, então, observamos todos os índices de qualidade que existiam no sistema Telebrás e como esses índices iriam avançar para padrões internacionais num período de tempo, que não se podia fazer essa mudança da noite para o dia. Então, essa alteração foi feita e os parâmetros de qualidade que hoje estão regendo a vida das empresas concessionárias e dos consumidores são muitíssimo mais rigorosos do que aqueles que existiam na época do sistema Telebrás. E hoje, a grande maioria das empresas está absolutamente dentro daqueles parâmetros estabelecidos para a Telebrás. Ou, em outras palavras, melhores do que aqueles que existiam na época do sistema. Valente, o senhor falou sobre a assinatura básica, era isso mesmo que eu queria perguntar. Há milhares de ações na justiça contra a assinatura básica, apesar dela ter sido resultante de contrato, de concessão e super legalizado. Então, eu gostaria de saber por que aumentou tanto? Nesse período da privatização para cá, de 98 a 2006, parece que aumentou mais de 1000% a assinatura básica, enquanto a inflação foi de perto de 80% no acumulado. Não seria isso o motivo de tantas ações na justiça contra essa assinatura? Como é que a Telefônica pretende lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, quando eu ainda estava numa empresa operadora do sistema Telebrás, no ano de 1994, a assinatura básica tinha o valor de 63 centavos. Né? E, obviamente, esse valor não tinha nenhuma relação com os custos. Né? Ao longo do tempo, entre 1994 e 1997, o Ministério das Comunicações, na época comandado pelo ministro Sérgio Mota, iniciou um processo chamado de realinhamento tarifário. Esse processo de realinhamento tarifário foi aquele que fez com que a assinatura básica fosse gradativamente aumentada e outros itens da cesta fossem também gradativamente reduzidos. E o processo que existia antes era o processo chamado e conhecido nos meios técnicos por processo de subsídios cruzados. Ou seja, as tarifas internacionais eram elevadíssimas, as tarifas de longa distância nacionais eram elevadíssimas, as tarifas de alguns outros serviços eram elevadíssimas para subsidiar
a assinatura básica. Dentro de um modelo onde cada prestador de serviço presta o seu serviço, havia necessidade de rebalancear todas essas tarifas, o que aconteceu nesse período entre 1994 e 1997. Quando entra o ano de 1997, essas tarifas já estavam muitíssimo mais alinhadas e compatíveis com o custo de prestação de serviço e, possivelmente, quando você fala nesses percentuais de aumento, você se refere grande parte dele nesse período entre 1994 e 1997, ou seja, ainda dentro do modelo de prestação de serviço dentro do sistema Telebrás. A partir de 1997, nós criamos, então, o que se chama a cesta de serviços. E a cesta de serviços tem diversos componentes e a regra é que pode-se aplicar um valor de crescimento nas tarifas em função da inflação, porém, você pode utilizar esse índice de inflação sobre os itens da cesta. Então, você poderia aumentar um pouquinho mais um, desde que você baixasse um pouquinho mais o outro. E foi esse processo que gerou as tarifas que nós temos hoje. Agora, um ponto, eu acho que extremamente relevante, é que a impressão que pode existir é que não existe nenhuma razão para que exista a assinatura básica, o que não é assim. Se não, vejamos, existem cerca de 190 países que fazem parte da União Internacional de Telecomunicações. Apenas 2 não têm a figura da assinatura básica nos serviços de telefonia fixa. E por quê? Porque existe uma razão econômica para isso. E a razão econômica que existe é que, independentemente do uso dos serviços de telecomunicações por qualquer pessoa, existe uma quantidade muito importante de ativos, significa dizer, de investimentos que são feitos, que ficam à disposição de cada um desses clientes, esteja ele usando o serviço ou não esteja ele usando o serviço, por uma questão de construção das redes de telecomunicações fixas. É assim em todas as partes do mundo. Por isso, todos os países do mundo, exceto 2, um na África e, se eu não me engano, uma ilha do Pacífico, não utilizam a assinatura básica. Então, a assinatura básica não é uma invenção de alguém do Brasil, não é uma invenção de alguém da Telefônica. A assinatura básica é algo que existe em todos os países do mundo e tem uma razão econômica para existir. Valente, a Telefônica ela era uma empresa estatal, ela foi dada uma gestão privada para ela, ela conseguiu se lançar no mundo, se transformar num grande player mundial. Aí. Você foi do sistema Telebrás e agora é da Telefônica. Se pudesse voltar lá atrás, olhando, digamos, as condições técnicas, tecnológicas, tudo, do sistema Telebrás, e vamos supor que o governo tivesse optado por manter a Telebrás unificada, hoje ela seria uma grande player internacional ou ela não teria dado conta do recado das mudanças tecnológicas e necessidade de investimento? Olha, Nassif, o que acontecia na época que nós estávamos no sistema Telebrás é que, na realidade, nós tínhamos um controle muito grande e se pensava pouco nos fins. Ou seja, uma empresa de prestação de serviços de telecomunicações tinha que ter como seu grande objetivo aumentar a cobertura dos serviços de telecomunicações, ter uma qualidade cada vez melhor dos serviços ofertados à população. Mas, infelizmente, o que acontecia era um controle da cadeia intermediária. Então, você tinha um controle do nível de investimento, você tinha um controle dos salários, você não podia contratar uma pessoa quando você precisava. Então, no final, você trabalhava nos meios e se preocupava pouco com os fins. Qual foi o resultado disso? O resultado disso todos nós conhecemos. Era o telefone que fazia parte das declarações do imposto de renda, comprar telefone, nós tínhamos que ir ao mercado paralelo e pagar não sei quantos milhares de dólares. Se tivesse um modelo flexível, com, digamos, o acervo tecnológico de cérebros e de tecnologia existente, a Telebrás teria tido condições... Porque eu lembro, nos últimos 2 anos, por exemplo, Telemig começou a buscar mercado. Havia muita reclamação em relação, aqui também, em Paraná, havia muita reclamação em relação à lei de licitações e esses empecilhos do sistema público. Mas se tivesse havido um modelo, digamos, flexibilizado na Telebrás, havia um conhecimento técnico no país para que a Telebrás conseguisse ganhar o grau de excelência que Eu acho que com relação ao conhecimento técnico, ao acervo humano que vem do sistema Telebrás, acho que não existe nenhuma dúvida. Nós temos aqui o Graciosa, que é o grande presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é uma prova, eu acho que patente, do nível de excelência dos profissionais que trabalharam no sistema Telebrás. Mas há uma queixa de que no modelo, na hora de implementar o modelo, até pelo falecimento do Sérgio Mota, pela entrada de outros ministros com menos compreensão do modelo, essa parte tecnológica, desenvolvimento tecnológico, que era um dos pressupostos da privatização, foi deixado de lado. Isso aí bate com a sua avaliação?
Olha, eu acho que em termos de desenvolvimento tecnológico, nós temos hoje um CPQD que, ainda que trabalhando dentro de um contexto de empresas privadas, é uma instituição extremamente forte e tem produzido o desenvolvimento, possivelmente mais focado em determinados campos, que o país necessita para o ramo de telecomunicações, para o setor de telecomunicações. Eu me lembro de uma vez, sabe, Nassif, que eu estava discutindo esse tema no Congresso Nacional com muitos parlamentares de esquerda, e o pessoal fazia algumas críticas, os parlamentares faziam algumas críticas sobre a questão do desenvolvimento tecnológico, faziam algumas críticas também sobre a questão da indústria nacional. E aí, nesse contexto, essa discussão, mas espera aí, tudo bem, eu acho que essas coisas são extremamente importantes, mas e o usuário? Onde é que fica o usuário nessa história? Ninguém está preocupado com o usuário ou a gente imagina que o usuário já teve o seu problema resolvido e por isso não deve ser mencionado? O que a gente tem que dizer aqui claramente é que o Brasil mudou substancialmente no setor de telecomunicações nos últimos anos. E se hoje nós temos uma rede de 145 milhões de clientes, foi exatamente devido a essa conjugação de esforços. Acho que profissionais extremamente competentes, e eu acho que sobre isso não existe a menor dúvida, que os profissionais formados no sistema Telebrás estão entre aqueles melhores que poderiam existir naquele período e até hoje, e uma conjugação de investimentos feitos pelas empresas privadas, acho que um modelo de regulação de muito êxito, e essa combinação, os trabalhadores que também contribuíram e fizeram com que toda essa operação fosse bem sucedida, ou seja, uma combinação de fatores que gerou hoje um sistema que não só tem as demandas principais da sociedade atendida, como nem é preocupação entre as principais preocupações que existem no governo brasileiro. Você vê que agora no programa de aceleração do crescimento nós tivemos diversos setores de infraestrutura com preocupações devido à sua situação, não vou chamar de precariedade, mas pelo menos de falta de desenvolvimento, e o setor de telecomunicações deu uma amostra muito clara de que se ainda existe algo para fazer, e certamente sempre há algo para fazer, não está entre as principais preocupações. Isso foi fruto de tudo isso. Presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já com Roda Viva, que esta noite é acompanhado na plateia por Luciana Alves, gerente de relações com a imprensa da Atento, Eugênio Palumbo, coordenador de operações da Sun Microsystems, Maurício Giusti, vice-presidente de planejamento estratégico da Telefônica, Luciana Lima, gerente de comunicação do Portal Terra, e Paulo Castro, diretor-geral do Portal Terra. Presidente, quanto vai custar a TV por assinatura da Telefônica? Eu vi o senhor declarando em algum lugar, acho que eu estava num evento da Atento, se não me falha a memória, que falava em R$40 a assinatura na periferia das grandes cidades, de modo a popularizar a TV por assinatura. E eu acho também que não ficou claro para a população que não acompanha essa discussão o que é isso. Quer dizer, ok, tem que ter um aparelho na TV para pegar, é igual a NET, é igual a outras emissoras de TV, ou a Sky, por exemplo, emissora de canais por assinatura via satélite, no sentido de é a mesma tecnologia? A tecnologia que nós vamos utilizar é uma tecnologia via satélite, ou seja, cada um dos nossos usuários necessita ter uma pequena antena, que aqui na região de São Paulo tem algo como 60... Uma parabólica bem pequenininha, que é alguma coisa como 60 centímetros de diâmetro. Um pequeno equipamento que fica próximo ao televisor, que é o decoder, e algumas conexões para que seja, então, possível de fazer a recepção desse sinal via satélite. Vai ficar dentro de casa o aparelho? O decoder? Não, a anteninha. A anteninha normalmente fica fora, né? Ah, tá. Fica fora de casa e o decoder, sim, no interior da casa de cada um dos clientes. Vocês vão vender ou vão alugar os aparelhos? Nós vamos ter uma série de propostas, de planos, né, mas em linhas gerais faz parte do custo dos serviços, a colocação do decoder. Esses R$40 que o senhor falou que pode custar a assinatura não é isso, né? Não inclui esses equipamentos, antena, isso tudo fora o preço da assinatura. A instalação dos equipamentos, em geral, é responsabilidade do cliente, né, que contrata uma empresa especializada, ou que vamos dizer assim, autorizada pela empresa que presta o serviço, né? Agora, em relação ao preço, que foi colocado aqui claramente, eu gostaria de dizer que a vantagem principal, ou a característica principal da oferta do serviço de televisão por assinatura da Telefônica em outros mercados é a flexibilidade, né? Quer dizer, a composição do pacote que você deseja adquirir o mais flexível possível, ou seja, o usuário compra aquilo que lhe agrada, não necessariamente ele é obrigado a comprar um conjunto obrigatório de canais, o que faz com que o preço acabe se tornando muito elevado. E em função disso é que a gente pode
como já fez aí, junto com a parceria com a DTHI, ter pacotes que custem até cerca de R$40. Incluindo pontos adicionais também, não? Como é que fica a questão? Não, sem incluir os pontos adicionais. Então, R$40 o básico, o pacote básico, mas aí a gente não está computando o custo de antena, de parabólica, de decoder. Quanto é que sai para assinar? Qual é o preço que vocês estão estimando para comprar todos os equipamentos? Esses equipamentos, o decoder e a antena e os cabos, eles devem estar custando aí ao redor de R$300, R$400, mais ou menos por isso. Presidente. Que podem ser divididos em função da possibilidade do cliente. Se enfatizou aqui durante todo o programa a palavra de ordem, a convergência. Agora, o grande ícone dessa convergência digital hoje é o celular. É por ali que vão ser feitas as transações bancárias, grande parte do marketing. Hoje se fala muito do marketing pelo celular, etc. Nesse sentido, a Telefônica da Espanha possui 50% da Vivo, estava tentando comprar da Portugal Telecom para ser majoritária e o negócio parece que não avançou. Isso não é um tremendo limitador para a expansão de vocês nessa era da convergência? Valente, eu quero complementar a pergunta dele, que eu ia justamente fazer. Primeiro lembrar de uma frase sua, acho que é sua, no tempo que você era da Anatel, que você fez uma definição curiosa do que era um telefone fixo. Você dizia que era um telefone móvel com velocidade zero, certo? Não sei se foi você ou foi o Leite que disse essa frase, acho que foi você. Enfim, isso daí deixou de ser um xiste, certo? Passou a ser uma realidade, que é a integração fixo-móvel da qual o Nelson está falando, certo? E isso hoje é imprescindível para você. Sabe? Você começou, inclusive, aqui a falar justamente, de triple play, quadruple play, certo? Mas como é que você vai fazer para justamente ter essa integração fixo-móvel e o que você vai fazer se vocês não conseguirem comprar a parte da Portugal Telecom na Vivo? Porque a Portugal Telecom também diz que quer comprar, que também é compradora e não vendedora. Eu vou ter que ficar de costa para um dos dois, então vou tentar mentir. Por favor, por não. Bom, nós temos uma joint venture com a Portugal Telecom na Vivo e eu acredito que essa joint venture é uma joint venture que foi muito bem sucedida ao longo do tempo. Afinal de contas, a Vivo, mesmo não atuando no estado de Minas Gerais, mesmo não atuando em alguns estados do Nordeste brasileiro, 6 estados que nós não temos licença, estamos tentando pleitear essa licença, ainda assim nós temos a liderança do mercado brasileiro com aproximadamente 28,5% de market share, mesmo não estando em 7 estados. É óbvio que, como toda associação, como toda aliança, existem problemas de visão, problemas de pontos de vista. Agora, nada que tenha gerado impactos a ponto de nós não termos uma empresa tão bem sucedida como é a Vivo. A maior prova disso, Nelson, é que no último ano os sócios estabeleceram uma prioridade muito grande para a implantação de uma nova rede GSM. Agora a Vivo é a empresa que tem o melhor de todas as tecnologias. Tem a rede GSM, que com toda a sua multiplicidade de equipamentos terminais, com todos os custos tão baratos, né, em função da escala de produção dos equipamentos GSM, e tem uma rede CDMA, que é reconhecidamente a rede mais adequada para a comunicação de dados. Tanto é que todas as redes de terceira geração são CDMA. Eu não estou colocando a eficiência da Vivo em questão aqui. O que eu estou colocando é, do ponto de vista estratégico, para a Telefônica, ser majoritária, deter uma companhia como essa, tornaria os seus planos mais agressivos ou talvez mais ágeis. Sendo que agora vocês dependem sempre de ter a aprovação do outro sócio. Estou falando do ponto de vista estratégico. Eu acho que tem todos os problemas, ou todas as características de uma situação onde você tem que tomar decisões em conjunto. Não é nenhuma informação nova que uma série de tentativas foram feitas de adquirir esse ativo estratégico, porque a Telefônica entende que tem um valor importante. Então, nesse fim de semana circulou que a Telefônica teria comprado a Vivo. Quer dizer, isso é um boato que veio de muitos meses para cá. Quer dizer, existem negociações visando a compra. Valdo, tem sempre negociações em andamento. Você vê que esse fim de semana a quantidade de consolidações, fusões, aquisições que estavam nos jornais brasileiros é uma coisa impressionante, né? Por quê? Porque esse mercado é um mercado muito dinâmico,
tem uma figura de consolidação mundial. Então, as notícias sempre falam sobre especulações, sobre situações hipotéticas, ainda que elas não venham a se concretizar. E nós tivemos os casos envolvendo uma série de empresas que atuam no mercado brasileiro, não envolvendo a Telefônica, outras empresas que tiveram presentes na imprensa brasileira durante semanas. Tá certo? Mas agora a parte histórica que o Luiz levantou, e que eu acho fundamental. Ele levantou uma hipótese comparando o que seria a Telebrás de uma maneira privatizada, ou se ela poderia enfrentar. Nós ouvimos duas afirmações nessa semana passada, do primeiro escalão do governo, dizendo que a Telebrás foi vendida a preço de banana. E segunda, que em caso de emergência, se o governo precisar formar uma rede de televisão nacional ou uma rede de comunicação, ele tem que pedir licença ou em Madrid ou na cidade do México. Tem fundamento essas duas preocupações? Primeiro, que foi vendida a preço de banana. Você estava lá em 1998 no governo, participando do lado da Telebrás e do Ministério, né, analisando a questão de preço. O Brasil vendeu bem, vendeu mal, mediocremente, o país perdeu aquele patrimônio por um preço, ou não tem fundamento essa? Bom, eu estava na Anatel no ano de 1998 e no dia 30 de abril de 1998, já o ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros nos convidou para uma reunião e disse, olha, a partir dessa data a Anatel fora do processo de privatização, exatamente para que não houvesse nenhuma contaminação entre a equipe que estava fazendo a regulamentação para o processo de reestruturação do setor, a Anatel, e a equipe que estava tratando do processo de venda, de toda a valorização dos ativos, que, como você sabe, estava capitaneado pelo Ministério das Comunicações e toda aquela equipe que estava trabalhando na desestatização. Bom, o que foi vendido? Ainda que eu não estivesse diretamente envolvido nessa atividade, o que foi vendido? A União tinha um pouco mais de 18%, ao redor de 18% do capital do sistema Telebrás. 82% do capital do sistema Telebrás já estava na mão de investidores internacionais, de pessoas físicas pela aquisição dos planos de expansão. Ou seja, o que a União vendeu foi 18% do capital, que significava 50% das ações ordinárias nominativas, que era a parcela de capital que a União detinha. E os valores que foram apurados naquela oportunidade se situaram ao redor de 20 bilhões de dólares, um pouquinho menos do que isso. Eu acredito que esses valores para essa parcela de pouco menos de 20% de capital foram valores, eu acredito que razoáveis, né? Provavelmente sempre se poderia fazer alguma coisa melhor, mas foram valores razoáveis reconhecidos a nível internacional. Então, eu acredito que sempre se poderia fazer algo melhor, e eu digo isso como observador externo, já que não estive diretamente participando no processo de venda. Mas os valores, no contexto do mercado internacional, foram valores bastante significativos. E a questão do controle, de se realmente passa pela Espanha? Bom, a questão... matrizes ou não? Bom, os contratos de concessão, eles são muito explícitos em relação às obrigações de cada uma das empresas concessionárias com a sociedade brasileira. E aí, incluindo a sociedade brasileira, todos os poderes constituídos. E existem mecanismos dentro dos contratos de concessão para que, havendo uma necessidade das autoridades, do governo, essas necessidades sejam prontamente atendidas pelas empresas. Além disso, hoje existe uma multiplicidade de redes no Brasil, não só a nível de redes satelitais, como também de redes terrestres. Hoje existe uma quantidade muito importante de meios fruto de toda a expansão de infraestrutura que foi feita no país. Então, ainda que exista uma preocupação, acho que uma preocupação acho que procedente com relação à disponibilidade dessa infraestrutura para o país, Forças Armadas, autoridades em geral, eu acho que essas necessidades elas estão muito bem contempladas dentro do marco dos contratos de concessão. Valente, nesse sentido, na época do Sérgio Mota, ele chegou a pensar que se fizesse a privatização com uma golden share, ou seja, que o Estado tivesse o poder de veto na empresa privatizada. Ele pensou especificamente para a Embratel, que na época, não sei porque, ele considerava estratégica, provavelmente por causa dos satélites, sei lá. Como é que você vê isso hoje? Você vê a necessidade disso? E falo isso agora tendo em vista todos esses movimentos que você acaba de falar, de compra e venda de empresas, certo? Ou seja,
empresas cujo controle, certo, é decidido fora do país, certo? São grandes, são empresas que são importantes para a economia brasileira e que passam de um grupo para outro sem que haja qualquer possibilidade de interferência aqui. Tá? Te dou um exemplo do que aconteceu recentemente na Itália, quando primeiro se anunciou, agora há pouco, a intenção do Tronchetti Provera de vender o controle da Telecom Itália, o governo disse não concordamos com isso. Você, olhando para trás, você acha que estava correta a primeira ideia do Sérgio Mota, ou isso é absolutamente desnecessário hoje aqui? Olha, essa discussão da Golden Share foi uma discussão muito intensa que houve quando a gente estava discutindo a questão da modelagem, né? E, obviamente, a presença de uma Golden Share, a existência de uma Golden Share, faria com que um ativo provavelmente tivesse uma redução do seu valor, no caso o ativo, a participação da União nessas empresas. E, por outro lado, existiam mecanismos que poderiam ser colocados dentro da regulamentação, dentro dos contratos de concessão, que permitissem que o interesse da União fosse preservado. Eu faço também uma avaliação com relação a algumas situações que a gente tem hoje no mercado europeu, né? As empresas, alguns países estabeleceram a figura da Golden Share. E hoje o que a gente observa é que praticamente todos os países estão abandonando essa figura da Golden Share, porque o mercado está se tornando tão competitivo, tão dinâmico, tão flexível, que aquela preocupação que existia com relação às empresas que eram oriundas dos antigos PTTs, né, as empresas que saíram das empresas estatais, ela praticamente deixou de existir. Eu acho que cada vez a tendência é que isso se torne um problema de menor importância, em função da dinâmica do mercado de telecomunicações. Então, fazendo uma avaliação retrospectiva, eu acredito que a decisão que foi tomada na época foi a decisão mais adequada, em função de todos esses fatos concretos que nós observamos ao longo do tempo. Possivelmente existe alguma imperfeição. Uma empresa egípcia fosse comprar a Deutsche Telekom, a France Telecom, ou agora a Telecom Itália, você acha que seria tranquilo na Europa isso? Olha, eu acho que cada vez mais a importância dessas empresas que são oriundas ou que foram oriundas dos antigos monopólios, dos PTTs, passa a ser menor. Você pega hoje entre as empresas de valorização em bolsa, quais são as principais empresas? Uma Vodafone, que é uma empresa de telefonia móvel. Você observa que essas empresas hoje elas têm a mesma dimensão de outras competidoras. Então, eu acredito que essa preocupação que houve fortemente no passado, hoje já não tem a mesma importância que teve. Ainda que possam existir algumas preocupações do tipo que você mencionou. E eu acho que a tendência é que cada vez mais essa preocupação vá se reduzindo gradativamente. Valente, queria agora, vamos de volta para o futuro. A gente já falou bastante do passado. O Marcon tinha pedido para a gente não usar palavrões aqui. Eu vou ter que usar um. Palavras técnicos. Hein? Os outros não precisam nem Eu vou explicar quais são. Na verdade, a gente usou aqui Golden Share, DTH. Eu mesmo usei banda larga, sem explicar, que é o acesso de alta velocidade à internet. E eu vou agora introduzir aqui um outro palavrão e vou explicar, que é a portabilidade. Depois de 10 anos, quase, né? Finalmente foi regulamentada a tal da portabilidade. O que quer dizer que todos os usuários de telefones fixos ou telefones móveis vão poder mudar de operadora sem mudar o número do telefone. Isso tem que acontecer em 2 anos. Essa regulamentação acabou de sair, feita pela Anatel. Isso vai exigir um investimento portentoso de todas as operadoras, vai exigir um entendimento entre as operadoras para se chegar a um consenso de como é a melhor forma de se fazer isso. Eu quero saber, primeiro, você acha que isso vai funcionar daqui a 2 anos? Como a Telefônica está se preparando para implantar essa portabilidade daqui a 2 anos? Bom, eu acho que, em termos de se vai ou não funcionar, eu acredito que, tecnicamente, ainda que uma operação bastante complexa, é uma operação que já foi implementada em outros países e, certamente, não vamos ter nenhum tipo de problema, né? Com relação à questão dos investimentos, são investimentos extremamente importantes que vão ser canalizados para essa figura da portabilidade. E é um fato curioso que existe é que, ainda que não exista nenhum assinante
pedindo a troca do seu número, todos os investimentos vão estar sendo feitos precedendo a toda essa operação, o serviço está sendo oferecido em todas as municipalidades ou áreas de registro. O índice dos assinantes que pedem a manutenção do número é pequena, em torno de 10% nos países que já fizeram isso. Os números a nível internacional não são assim números extremamente significativos, mas eu acho que, aqui é um fator importante contribui de alguma maneira para que considerada uma barreira deixe de existir, né? Obviamente os procedimentos operacionais têm que ser desenvolvidos, provavelmente vão existir alguns problemas de ajuste, mas eu não tenho uma preocupação muito grande com relação ao fato de que, tecnicamente, essa é uma solução que vem a ser implementada no final de 2008, segundo o cronograma que a Anatel estabeleceu. Começaram a fazer investimentos. Nós estamos trabalhando já nisso, né? É uma operação extremamente complexa, há uma necessidade de ampliação de equipamentos, de contratação de software. É uma operação extremamente complexa. Agora, tecnicamente, apesar de complexa, é uma operação conhecida. Presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com a entrevista de hoje, que é acompanhada em nossa plateia por Mário Mota Câmara, diretor de clientes da Atento, Nicolas Domingues, diretor de estratégia da Telefônica, Kleber Moraes, presidente da Sun Microsystems, Antônio Araújo, diretor da TVA, Luiz Maluf, diretor de operações da Sun Microsystems. Doutor Valente, a Telefônica é uma empresa monopolística que possui uma rede de enorme extensão e capilaridade. Além disso, ela acaba de receber uma outorga de uma rede satelital. Além disso, ela pretende comprar uma rede de cabos coaxiais e fibras ópticas. Além disso, ela anunciou a aquisição de uma rede de micro-ondas, de MMDS. Além disso, ela pretende participar no leilão das frequências de WiMAX. É esse o modelo concorrencial que desejamos no Brasil? Um modelo que privilegia e fortalece o monopólio? Bom, queria agradecer a pergunta do meu grande amigo Alexandre Arenberg. E, em primeiro lugar, falar que a Telefônica é uma empresa monopolista no mercado de telefonia fixa talvez seja desconhecer os fatos. E eu acredito que não seja essa a situação do Alexandre pelo grande conhecimento que ele tem do mercado, né? Se não, vejamos, se nós dividirmos o mercado de telefonia fixa nos seus diversos segmentos, segmento empresarial, segmento de negócio e segmento residencial, no segmento empresarial, nós, os operadores, nos matamos em concorrência para que tenhamos a possibilidade de ficar com cada um dos nossos clientes, né? No segmento de negócio também. No segmento de negócio, nós também nos matamos para que exista concorrência e que a gente tenha a possibilidade de ficar com os nossos clientes. No segmento de residencial, naquele de alto nível, classe A, classe B1, nós também estamos agora começando a nos matar por esses clientes. E onde nós não nos matamos? Nós não nos matamos nos segmentos onde não existe viabilidade econômica para a prestação do serviço. Aí, nesse segmento, nós somos monopolistas, mas somos monopolistas porque nenhum outro empresário deseja entrar nesse segmento. Então, nesse caso, eu acho que isso foi uma das grandes virtudes do modelo brasileiro. As empresas concessionárias têm obrigações de universalização, obrigações que fazem com que todas as localidades com mais de 100 habitantes tenham serviços de telefonia pública, localidades com mais de 300 habitantes tenham serviço de telefonia fixa individual, e não aparece nenhum concorrente nessas localidades, só estamos nós. Então, Luiz, só para complementar, o modelo que nós desejamos, meu querido amigo Arenberg, é um modelo onde nós tenhamos possibilidade de competir com monopólios que existem hoje sim e que existem há mais de 10 anos, como é o caso da televisão por assinatura, e que nós desejamos contribuir com a nossa modesta contribuição para que o consumidor brasileiro tenha a possibilidade de ter outras alternativas e não uma única só, como existe em muitos bairros aqui da cidade de São Paulo, onde infelizmente não existe nenhuma competição no mercado de televisão por assinatura. Então o nosso modelo é um modelo de concorrência, sim, Alexandre. Do que é que as pessoas ou as empresas têm medo em relação à Telefônica? Bom, eu não saberia responder essa tua pergunta, mas o que eu posso dizer para você é que a Telefônica é uma empresa que tem, na inovação, um dos seus pilares fundamentais. No ano de 2001,
quando ninguém no mundo acreditava que a banda larga poderia ser oferecida por uma rede de telefonia fixa através dos sistemas de tipo modems de DSL, que para aqueles que estão em casa são modems que permitem a passagem de altas velocidades na linha telefônica, a Telefônica acreditou nisso e hoje tem quase 2 milhões de clientes utilizando essa tecnologia. Então, essa é uma das características fundamentais do Grupo Telefônica. Mas esse medo que se acusa é dito claramente o tamanho das empresas de telecomunicações comparado com as empresas de televisão, aberta ou fechada, dito na semana passada pelo ministro das Comunicações, é de 10 por 1. O faturamento global de telecomunicações, 100 bilhões de reais, o faturamento global da televisão, 10 bilhões. E tem sentido essa desproporção como um fator para provocar medo ou não? Olha, em todo o mundo, a relação que existe entre as empresas de telecomunicação e as empresas de comunicação eletrônica é muito parecida com essa que você está mencionando. Agora, o que eu acho que a gente tem que dizer é que as empresas de telecomunicações são empresas que utilizam intensamente o capital. E, em função disso, fazem investimentos muitíssimo maiores, provavelmente nessa mesma ordem de grandeza, que as empresas de comunicação. São setores diferentes, com características diferentes, que também têm resultados diferentes. Então, comparar o resultado de uma empresa de telecomunicações com uma empresa de comunicação, eu acho que não... Eles dizem, nós vamos ser engolidos. Você acha que existe esse... Eu acho que uma empresa de comunicação tem como sua principal característica a possibilidade de produzir conteúdos de alta qualidade. Não é essa a nossa característica. Nossa qualidade é produzir infraestrutura de alta qualidade. Vem a convergência digital aí, já se fala que a questão da mobilidade é fundamental, a questão do IMEX... Só vamos explicar o que é. Explicar o IMEX aí, que é uma internet pelo ar, digamos assim, bem simplificadamente aí. Eu pergunto o seguinte, dentro desse modelo, a questão da última milha, ou seja, o acesso que vocês têm à casa do indivíduo, deixa de ser um fator, uma barreira de entrada para competidores. Como que você vê esse mercado daqui a alguns anos? E dentro, digamos, do modelo Telefônica, pegando aí os 3 serviços ou os 4 serviços, o que pode representar daqui a algum tempo a telefonia fixa comparada aos demais serviços que podem ser oferecidos pelo ar? Olha, Nassif, cada vez mais existirão infraestruturas alternativas competindo, né? Nós estamos falando de redes físicas, sejam elas as redes que nós conhecemos hoje, de cabos de cobre, ou no futuro fibras óticas, ou uma composição de fibras óticas e cabos de cobre. E como a rede física sempre vai manter um diferencial técnico em relação acredito que sim, especialmente com relação à questão da velocidade que estará sendo colocada à disposição do usuário. Então, se nós falarmos em velocidades de 50 megabits por segundo ou mais, muito provavelmente essas velocidades serão alcançadas com a infraestrutura de redes óticas ou uma combinação de redes óticas e redes de cobre. As infraestruturas de wireless, e aí você fez uma menção do WiMAX, que é um padrão que está sendo desenvolvido agora e que vai utilizar frequências na faixa de 2,5 GHz, 3,5 GHz, são também alternativas para determinadas velocidades. O que a gente tem observado ao longo do tempo é que a utilização do espectro cada vez se torna mais eficiente e eu não descartaria que dentro de alguns anos nós tenhamos também soluções wireless que sejam extremamente eficientes. Provavelmente isso não vai acontecer no primeiro momento. Em síntese, nós vamos ter no futuro uma convivência entre as diversas tecnologias, uma tecnologia que utiliza meios físicos, uma tecnologia que utiliza meios espectrais, como é o caso das WiMAX, as soluções de terceira geração das redes celulares, ou a 4ª geração, e também soluções satelitais, onde a solução satelital for a mais adequada. Então, a convivência entre essas tecnologias vai ser uma convivência que, no final, vai ser transparente para o usuário. O usuário, no final, deseja um serviço, no caso da banda larga, que lhe ofereça uma determinada velocidade. Presidente, nosso tempo acabou. A última pergunta é de Sérgio Azara, engenheiro de Berlândia, Minas Gerais. E por essa pergunta eu agradeço as centenas de perguntas de telespectadores. Todas serão encaminhadas, como costuma acontecer, para que o presidente da Telefônica possa responder diretamente. Ele pergunta o seguinte: dentro de quanto tempo será possível acessar canais de televisão pelo celular? Bom, nós fizemos como país a opção do sistema para televisão digital no final do ano passado, que é o modelo ISDB,
que tem uma origem japonesa, né? Nós devemos estar implementando as primeiras redes no final desse ano e, muito possivelmente, durante o ano de 2008, nós devemos ter equipamentos terminais que já tenham a funcionalidade de recepção dos sinais de televisão aberta e também os serviços celulares tais quais nós conhecemos, né? Então, essa provavelmente é uma novidade que deve acontecer ao longo do ano de 2008. 2008, mas obviamente isso começa numa pequena escala e vai demorar tempo até que todos os celulares... Até porque as próprias redes de televisão digital, e que eu estou no meio, onde todo mundo conhece isso muito mais do que eu, também vão ser implementadas de forma gradativa, num processo de simultaneidade entre redes analógicas e redes digitais. Mas esse processo é um processo irreversível e vai ser implementado a partir do final do ano de 2007, praticamente em todas as capitais brasileiras. Ok, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, os nossos entrevistadores, a você que está em casa e convidá-los para estar aqui na próxima segunda-feira, 10h40 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.